Na saga The Lost Canvas existem várias histórias sobre os cavaleiros do passado, porém você sabia que nessa saga foram apresentados vários outros cavaleiros de ouro, antecessores à geração de Doko e Xion? Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos os antigos cavaleiros de ouro da saga The Lost Canvas. Vocês vão conhecer alguns cavaleiros de ouro antecessores da geração de Albafica, Manigold, Regulus e os outros. E também eu tenho uma super novidade para vocês. Esses são os cards cromados de Cavaleiros do Zodíaco, para quem gosta de colecionar itens dos cavaleiros, ou até mesmo já comprou aqueles pacotes de figurinhas sortidas, vai gostar muito dessa novidade. Esses são os cards colecionáveis de Saint Seiya. Eles possuem uma pintura brilhante e trazem diversas imagens dos personagens da série. Porém galera, esse item está acabando e tem poucos no estoque, então não perde tempo e já compra seu pacote de cards. O frete está muito barato e vale a pena demais ter na sua coleção. O link vai estar no comentário fixado desse vídeo. Recado dado, então já vai clicando no gostei, ative o sininho, se inscreva no canal e vamos para esse super vídeo. Vamos começar essa história 200 anos antes da saga The Lost Canvas. Essa é a época em que os gêmeos movianos, sendo Hakurei de Altar e Seiji de Câncer, eram jovens cavaleiros. Gateguard de Ares foi um dos cavaleiros de ouro durante a Guerra Santa contra Hades no século XVI. Ele acabou servindo ao Imperador dos Mortos no lugar de Atena, junto ao grande mestre Itia, devido à ambição de ambos em alcançar um sonho de um mundo ideal, sendo então incumbido de ajudá-lo a liderar a conspiração dentro do santuário de Atena, de trazer todo o exército de sua deusa para o lado dos espectros, usando as fadas do submundo. Entretanto, ele viria a ter uma mudança em seu modo de pensar e confiou sua vontade aos seus camaradas Seiji e Hakurei para impedir os planos de seu mestre Itia antes de morrer. Após a morte de Gateguard, ele foi substituído por Avenir de Ares, um cavaleiro de ouro que veio do futuro. Avenir viajou no tempo, vindo de um futuro distante, e acabou surgindo de dentro da caixa da armadura de Ares, pouco tempo depois da morte de Gateguard. Avenir era o último cavaleiro de ouro sobrevivente de um futuro alternativo, onde Hades e seus espectros saíram vitoriosos da Guerra Santa contra Atena e seus cavaleiros, sendo que a deusa até mesmo perdeu a sua cabeça. Avenir, sendo um dos sobreviventes do conflito, voltou no tempo até a Guerra Santa que ocorreu em meados do século XVI, onde se tornou um valioso aliado dos irmãos movianos, Hakurei de Altar e Seiji de Câncer, ajudando o santuário na Guerra Santa desta época. Ele morreu com honra ao defender a Atena do século XVI no campo de batalha. O próximo cavaleiro de ouro é Francisca de Touro. Ele foi o cavaleiro guardião da segunda casa zodiacal no século XVI. Francisca era conhecido por todo o santuário por sua força esmagadora, e diferente de todos os outros cavaleiros de touro conhecidos, Francisca era um homem de altura mediana, medindo apenas 1,75 m, sendo o cavaleiro de touro mais baixo de todos os tempos. Francisca também tinha uma aparência bem jovem e como golpes utilizava o clássico ataque do grande chifre e a arena de espinhos. Nesse último, Francisca se põe em posição de corrida com os braços dobrados, sendo um mais proeminente do que o outro, e ele ataca seu adversário em alta velocidade, esmagando tudo em seu caminho. O Cavaleiro de Gêmeos do século XVI não teve seu nome ou aparência completamente revelados, assim como os Cavaleiros de Leão e de Escorpião desta época. Eles aparecem no capítulo 88 do volume 16 de The Lost Canvas Gaiden, onde estavam sendo controlados pelas fadas do submundo. O Cavaleiro de Gêmeos, junto do Leão e do Escorpião daquela época, tentam impedir nas escadarias das 12 casas a passagem da deusa Atena e do Cavaleiro de Aquário Crest. E apesar de suas mentes estarem sendo controladas pelas fadas do submundo, como foi afirmado por Atena, eles eram no fundo verdadeiros e íntegros cavaleiros de ouro.
mas apesar da declaração da deusa sobre a moralidade do geminiano, do escorpiano e até mesmo do leonino, o fato deles pedirem desculpas por suas ações e Crash não lhes conceder perdão pode indicar que eles se uniram a Itia por vontade própria, assim como Gateguard também o fez. Como antecessor de Sísifo, temos Aeras de Sagitário. Ele foi um dos Cavaleiros de Ouro durante a Guerra Santa do século XVI. Ele era um homem sério e muito bondoso, porém quando foi controlado pelas fadas do submundo, Aeras acaba enfrentando Francisca de Touro na casa de Sagitário. A partir da derrota de Itia, presume-se que Aeras sobreviveu ao confronto contra Francisca e foi libertado do controle das fadas. E a partir daí, seu destino durante o percurso da Guerra Santa continuou desconhecido. No século XIII, Itia foi um lendário cavaleiro de ouro, exatamente 500 anos antes de Doku se tornar o seu sucessor. Itia era o guardião da casa de Libra. Ele era considerado o mais nobre e poderoso guerreiro de Atena durante as Guerras Santas do século XIII. Graças às suas habilidades, ele foi promovido ao posto de grande mestre do santuário, passando assim a governá-lo pelos séculos seguintes, direcionando seus esforços para a educação de uma nova geração de cavaleiros que fossem capazes de alcançar o seu sonho de um mundo ideal. Entretanto, ao perceber que sua vida estava chegando ao fim no século XVI, Itia acabou desiludindo-se com a maldade dos corações humanos. Ele concluiu que alcançar sua meta seria impossível, caso a humanidade não superasse sua própria natureza falha. Tais pensamentos o levaram a trair Atena e a se aliar com Hades no século XVI, após ser seduzido pelos deuses gêmeos Thanatos e Hypnos. Itia então orquestrou sua própria morte, de forma que fosse revivido posteriormente com sua juventude restaurada. Entretanto, ele acabou vendo seus planos serem frustrados e foi deposto de sua posição como grande mestre do santuário, devido à sua traição, antes de morrer definitivamente pelas mãos de seus discípulos. No século XIII, tivemos outro cavaleiro lendário que acompanhou Itia durante os séculos. Esse é Crash de Aquário. Ele foi uma figura lendária dentre os cavaleiros de ouro de Aquário, que serviu o santuário de Atena ativamente por mais de 500 anos. Crash se formou cavaleiro com aproximadamente 13 anos de idade no século XIII, lutando ao lado de Itia de Libra, e antes de se aposentar de sua vida como cavaleiro durante esses 500 anos, ele foi o responsável por convencer Cardia a se tornar um cavaleiro de ouro no século XVIII. Crash também seria o mestre de Degel, que viria a ser o seu sucessor como Aquário, e no século XVIII acreditava-se que Crash havia desaparecido, porém ele estava na França. Na verdade, após tantos séculos de guerras incessantes o deixarem desiludido com o mundo, Crash decidiu querer substituí-lo por um novo. Abandonando então sua vida anterior, Crash se uniu a Garnet de Voivray, fazendo parte de seu grupo como líder das joias. Crash se disfarça com o nome de Koh-i-Noor a fim de alcançar sua nova meta, porém devido suas dúvidas se estava correto diante do idealismo de Atena, Crash decidiu colocar à prova seu discípulo Degel, a fim de, através de suas ações, obter uma resposta sobre o seu dogma, acabando por sua vez reafirmando a sua crença de cavaleiro, antes de morrer pelas mãos de seu discípulo e levando sua musa Garnet com ele. E como vocês já devem saber, o Cavaleiro de Câncer do século XVI era Seiji. Ele, junto de seu irmão gêmeo Hakurei, foram os únicos sobreviventes da Guerra Santa contra Hades de seu tempo, sendo que durante esse período, Seiji foi nomeado ao cargo de Grande Mestre do Santuário de Atena. Após o fim do conflito durante sua liderança no século seguinte, Seiji reergueu o exército de sua deusa e tomou sob sua tutela o jovem Manigault, que viria a ser o seu sucessor como Cavaleiro de Câncer. E com o Imperador dos Mortos ressurgindo novamente no século XVIII, Seiji liderou a primeira parte da Guerra Santa contra ele, mas acabou sacrificando-se junto de seu pupilo para assim selar o deus da morte Thanatos. Hakurei então se passa por grande mestre após a morte de seu irmão, para que o exército de Atena não entre em colapso. Porém o Cavaleiro de Altar, que é o mestre de Xion de Ares, Atla e Uzuriha de Grou, ele sela o deus do sono Hypnos, mas acaba sendo morto por Hades. Como antecessor de Regulus,
temos seu pai Ilhas de Leão. Ele foi uma figura lendária entre os Cavaleiros de Leão do século XVIII. Ele era venerado como um herói por suas realizações e provações em prol da paz e da justiça, sempre apostando na próxima geração, onde mais ou menos 10 anos depois de sua morte, seu filho Regulus se tornaria o novo Cavaleiro de Leão. Pelas ações cheias de bondade de Ilhas e com sua sabedoria e coragem, ele também foi considerado o cavaleiro mais poderoso de sua geração, devido ao seu inigualável talento em batalhas. E embora ele não tenha vivido até o ato principal da Guerra Santa contra Hades, seu legado e visão continuaram a moldar os seus demais companheiros e os jovens recrutas em todo o santuário de Atena, mesmo depois de sua morte. E outra curiosidade é que Ilhas de Leão foi o primeiro cavaleiro de The Lost Canvas a despertar o oitavo sentido. Quando Ilhas estava em seu auge, seu irmão Sísifo ainda estava em treinamento, ao lado dos aspirantes a cavaleiros ásperos de Asgard. E como cavaleiro de Escorpião antes de Cárdia, ainda no século XVIII, tivemos Zafire, que foi um cavaleiro da mesma época de Ilhas de Leão. Zafire de Escorpião acaba criando uma rebelião e também traiu o santuário de Atena. Sendo assim, o grande mestre Sage enviou Rugones de Peixes para ir atrás de Zafire. Quando Rugones alcança Zafire, ambos têm um pequeno embate, porém durante esse embate, o escorpião quase liberta a alma de Poseidon, e nesse momento, Zafire acaba tomando consciência de seus atos, e como forma de pagamento, ele dispara em si mesmo as 15 agulhas escarlates, tirando assim a sua própria vida e se congelando logo em seguida. Porém, antes de morrer, o mesmo diz que só desejava proteger a terra do seu jeito. O cavaleiro de peixes anterior à Albáfica de Peixes é Rugones. 16 anos antes da Guerra Santa contra Hades, no século XVIII, Rugones participou de uma prova, na qual ele seria adversário de Sísifo, para ver se o jovem cavaleiro estava apto para obter a armadura de ouro de Sagitário. Rugones mantém o domínio em toda essa luta, porém em um determinado momento, Sísifo iguala o seu cosmo ao de Rugones, por pouco tempo, e assim consegue atingir a mão do Pisciano, conseguindo obter a armadura de ouro de Sagitário. Após encontrar Albáfica ainda pequeno e abandonado em um jardim de rosas demoníacas ao lado da casa onde vivia, ele acolheu o bebê e decidiu torná-lo seu pupilo. Após ensiná-lo a controlar as rosas, Rugones inicia o Elo Carmesim, um ritual onde ele e Albáfica trocariam uma gota de sangue todos os dias, até que o jovem desenvolvesse imunidade ao veneno ou então morresse. Dia após dia, eles trocaram o seu sangue, e apesar de quase morrer, Albáfica desenvolve imunidade. Após vários anos, Rugones acaba envenenado pelo sangue de seu pupilo, e então morre após trocar uma gota de sangue com ele, dizendo que Albáfica o havia superado. E outra curiosidade é que Rugones é um dos cavaleiros de ouro mais antigos do século XVIII, sendo da mesma época de Ilhas e também auxiliando no treinamento dos outros cavaleiros mais velhos, como Sísifo, Asgard e Aspros. Então galera, esses são os Cavaleiros de Ouro que anteciparam os 12 Cavaleiros Dourados que conhecemos na saga principal de The Lost Canvas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e obrigado por assistirem até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?